Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 51. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a Bíblia: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormem, eu sei disso, eu estou passando por isso. Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha palavra se chama: nós vamos ressuscitar. Quantos creem nisso? Quantos têm fé o suficiente para dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Porque nós vamos ressuscitar. Meus irmãos, eu quero começar hoje dizendo algo que todos nós sabemos, mas que a maioria de nós faz questão de evitar, e é a dura realidade de que um dia todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Se vamos viver é incerto, mas que vamos morrer é certeza. Eu gosto muito de um filme chamado Cruzada, é um filme de 2005, e no filme ali aquele cenário dos templários, as cruzadas, para manter ali o governo cristão sobre Jerusalém, na guerra com os sarracenos, e tem um momento em que o personagem principal, ele tem ali um diálogo com o sacerdote, e o exército de Jerusalém está indo para uma batalha, só que aquela batalha claramente vai ser perdida. E então, quando aquele sacerdote está indo para a batalha, aquele personagem principal vira para o sacerdote e diz assim: você sabia que você está indo para a morte certa? Isso, aquele sacerdote responde para aquele rapaz assim: meu caro, toda morte é certa. Toda morte é certa. Apesar da gente saber que um dia vamos morrer, a gente não pensa necessariamente nisso. Na verdade, esses últimos 3 meses aqui na nossa cidade têm nos levado a pensar bastante sobre isso. Nossos grupos de WhatsApp parecem uma lista de obituário. Morreu fulano, morreu o pai de ciclano, morreu esse, morreu esse. A gente está lidando com mais frequência com essa realidade da morte. Eu não gostaria de falar para você hoje da morte com essa perspectiva dura e pesada que ela já tem por si própria. Quando a gente olha assim também, a gente vê que a morte tem umas coisas que não se explicam. A gente vê, por exemplo, gente que morre, que a gente fala: como que morreu? Eu estava vendo um documentário, uma mulher chamada Amélia Link, ela estava numa esquina em Nova York, escrevendo no celular, e ali, bem no centro da cidade de Nova York, de repente cai um vaso do 8º andar na cabeça dela e a mulher morreu. E aí foram investigar por que o vaso caiu, um raio acertou o vaso caiu na cabeça dela e ela morreu. Um homem que estava nas Filipinas pescando, vendo o documentário, estava pescando, nisso que ele estava pescando, ele bocejou. Os homens que pescam aqui, fica esperto. Ele bocejou, no que ele bocejou, um peixe pulou da água e prendeu na garganta dele. E antes que eles conseguissem tirar o peixe da garganta dele, aquele homem morreu sufocado com um peixe na garganta. Então, a gente olha essas coisas e diz assim: mas gente, porque a morte ela é assim. Ela pode ser anunciada, mas ela também é assim. A cada tic-tac do relógio, uma pessoa morre no mundo. Na verdade, são 150 mil mortes no mundo por dia. Então, isso dá 1,6, 1,7 por segundo. Cada tic-tac do nosso relógio. E eu quero te dizer, um desses tics tem o meu nome. E um desses tacs tem o seu nome. Você, adolescente que nunca viu um relógio de tic-tac, né, que fica só no TikTok, né? Um tique desses aí vai ter o seu nome também. Você não pensa nisso agora, mas a sua hora também vai chegar. O que eu queria fazer com os irmãos de uma maneira muito simples hoje, eu queria dizer que, mesmo diante da pior de todas as notícias, nós podemos dar uma boa notícia para o nosso coração nessa noite. E a boa notícia que eu tenho para você, meu irmão, é a seguinte: no dia em que a morte vier, ela não vai poder te segurar para sempre.
No dia em que a morte vier, ela não vai poder te prender para sempre. Por quê? Porque Jesus se tornou a morte da morte. Jesus se tornou a morte da morte. Ao terceiro dia, quando Jesus ressurge, a morte morre. Jesus mata a morte. Esse foi o dia em que a morte morreu. E Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo número 15, um capítulo inteiro sobre ressurreição. No versículo 52 ele diz: em um momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. Por que é que Paulo escreveu um capítulo inteiro sobre ressurreição? Porque o capítulo inteiro é sobre isso. Ora, Paulo está escrevendo de Efésios, ele está em Éfeso e ele está escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja grega. A cidade de Corinto é a capital de uma província grega. E o pensamento helenista daquele tempo dizia o quê? Dizia que a alma era boa, mas que o corpo, a matéria, era essencialmente má. Então só havia virtude na alma, não havia virtude nenhuma no corpo. Eles até acreditavam, os helenistas, os gregos, de que a alma viveria para sempre, mas não podiam acreditar na ressurreição do corpo. Por quê? Porque para eles a morte, é por isso que havia todo aquele simbolismo majestoso em torno das grandes mortes do passado, porque nas grandes mortes haviam grandes livramentos, ou seja, a alma estava sendo liberta da matéria ruim. E aí você chegava para um grego, para um helenista, dizendo: não, mas um dia o corpo vai ressuscitar. Ele falava: não, claro que não. Como que a alma boa pode voltar para um corpo que é ruim, se encontrar com esse corpo novamente? E isso estava causando no coração dos coríntios não mais a certeza de que nós temos com relação à morte, que é a certeza da confiança e da esperança. Eles agora estão titubeando, eles estão desesperançados. Eles não têm dúvida, por exemplo, sobre a ressurreição de Cristo. No versículo 12 do capítulo 15 você vai ver isso. Sabe-se que Cristo ressurgiu dentre os mortos, é corrente entre vós pregar-se isso. Mas eles estão com dúvidas com relação à ressurreição do próprio corpo. E eu quero dizer aqui uma coisa para você, em nome de Jesus: a nossa ressurreição é certa. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, olha o que ele diz, 4, 16 a 17, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Três coisas que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que os mortos, quando Cristo voltar, os mortos vão primeiro. Diz a Bíblia: dado a palavra de ordem, assim como um general que grita do céu para o seu exército, o Senhor vai dizer: todos aqueles que morreram em seu nome, ressuscitem. É isso que ele vai dizer. Primeiro os mortos, depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eu por um tempo morei bem próximo ao cemitério da UCDB. Então eu brincava com o pessoal, como eu sei que os mortos vão primeiro, eu falava assim: pessoal, na hora que eu ver um pessoal levantando aí, eu ligo para vocês e falo: gente, eu acho que Jesus está voltando, arrepende dos pecados que ainda dá tempo, né? Porque os mortos estão subindo aqui, eu acho que chegou a hora. Ele está dizendo: os mortos vão ressurgir primeiro, os vivos serão transformados. Mas ele diz mais, ele diz: se consolem com essas palavras. Existe consolo, irmãos, para nós, nas verdades bíblicas, de que aqueles que morreram em Jesus ressuscitarão à sua voz, e que nós, os vivos, seremos transformados. Haverá uma geração que ainda estará viva quando Jesus voltar. Aqueles que nós talvez já sepultamos, nossos tataravós, bisavós, avós, nosso papai, nossa mamãe, talvez um irmão, talvez um filho, uma tia, pessoas que nós amávamos, mas eu quero te dizer: se eles morreram no Senhor, quando a voz do céu for falada, as tumbas vão explodir e eles virão à vida novamente. É isso que a Bíblia está me dizendo naquele soar da última trombeta. Alguém diria: como? Como é que uma coisa dessas pode acontecer? Como que os mortos podem surgir novamente da terra? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo número 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Paulo está dizendo: você não tem o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos? Então fique tranquilo, no dia em que ele falar, todos os que têm esse Espírito ressurgirão. É como se a gente despejasse aqui papel e objetos de ferro, e a gente pegasse um grande imã e fosse passando por aqui. O que ia acontecer? O papel ia ficar por lá, mas
aqueles objetos de ferro seriam atraídos àquele ímã. Quando o Senhor falar, irmãos, todos nós que morremos ou que estivermos vivos com o Espírito de Deus em nós, iremos encontrar o Senhor nos ares, amém, irmãos? É isso que a Bíblia está nos dizendo, é isso que Paulo está nos falando, seremos atraídos a Ele nas alturas. A transformação daqueles que estiverem vivos, Paulo vai dizer, é num abrir e fechar de olhos. A palavra grega aí é átomo, essa palavra a gente conhece, é uma das primeiras referências modernas à palavra átomo como a gente conhece, a última divisão do tempo, a última divisão de alguma coisa. Paulo diz, vai ser assim, e nós seremos transformados. Então o que eu quero te dizer é que, muitas vezes, e não está errado isso, mas quando a gente fala ressurreição, a gente só se lembra da ressurreição do Cristo, e a ressurreição na Bíblia não é só sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição na Bíblia também é sobre eu e você. Ressurreição na Bíblia também é sobre nós, porque Jesus inaugurou a ressurreição daqueles que não morrem mais, porque teve gente que ressuscitou antes de Jesus, sim ou não, irmãos? Sim ou não? O cara caiu lá na cova de Eliseu, ressurreto. Jairo foi ressuscitado pelo próprio Senhor Jesus, mas essas pessoas morreram de novo. Mas Jesus é quem inaugura o tempo daqueles que ressuscitam e não morrem nunca mais. Então nós temos a promessa de um corpo ressuscitado, de um corpo glorificado, que a ressurreição não é só sobre Jesus, é sobre eu e você, e que nós encontraremos o nosso Senhor nos ares. Dá um glória a Deus. Essa é a promessa que está sobre nós. Eu me lembro, anos atrás, eu estava num velório, tinha falecido a vozinha, e a mãe, a filha, chegou ali, a filha da vozinha, chegou e falou assim, pastor, nós estávamos vindo para cá, e eu estava explicando para minha filha, que a vovó tinha morrido, e a vovó tinha ido para o céu. E aí, diz que quando ela chegou ali na capela funerária, no cemitério, aquele negócio bonito assim, quando a menininha desceu do carro, ela virou para a mãe e falou assim, mãe, então aqui que é o céu? Então aqui que é o céu, essa figura singela que a gente faz sobre nós. Deu certo a imagem que eu tinha pedido para separar? Gabriel, deu certo a imagem? Nas minhas pesquisas eu encontrei uma imagem muito interessante, pode colocar. Isso é uma tumba que tem nos Estados Unidos. Sabe o que está escrito aí? Jesus ligou e a quem atendeu. É isso que está escrito. Irmãos, uma hora dessa, Jesus vai nos chamar. Ninguém falou amém. Não precisa também, é certo que Ele vai chamar, fica tranquila. Uma hora dessas, Jesus nos chama, e a gente atende, e se a gente atende ao seu chamado ainda em vida, a gente estará com Ele para sempre. Este corpo, irmãos, e agora eu quero focar nessa parte, esse corpo, por enquanto ele é uma cápsula, por enquanto ele carrega o nosso espírito. 2 Coríntios 5, versículo número 8, a Bíblia diz, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O nosso espírito, quando morremos, volta imediatamente para o Senhor, e o nosso corpo, que por ora é só um casulo, é deixado para trás, até que venha o dia em que o nosso corpo será ressuscitado. Quando Jesus voltar, o que Ele vai fazer? No momento em que Ele aparecer entre as nuvens, Ele virá trazendo a miríade dos espíritos das pessoas que morreram em Cristo Jesus, e o espírito dessas pessoas vai se reencontrar com os seus corpos, e haverá uma ressurreição. Paulo vai dizer ao rei Agripa, em Atos 26, versículo número 8, ele diz, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite mortos? Isso não é incrível, porque o nosso Deus é poderoso. Isso é uma coisa, digamos, até mesmo básica para aqueles que conhecem a palavra. Por exemplo, para aqueles que conhecem o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo da palavra do Senhor diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não havia nada, e do nada Deus criou tudo. Se meu Deus é o Deus que do nada cria tudo, que dirá quanto poder Ele tem para ressuscitar os mortos, amém, queridos? Meu Deus é poderoso, e Paulo vai nos ajudar com algumas figuras ao longo do texto de 1 Coríntios capítulo número 15, ele vai usar 3 figuras, falando da ressurreição do nosso corpo. A primeira é a figura da semente, versículo de número 44, do capítulo de número 15, Paulo vai dizer assim, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, óbvio, há também corpo espiritual. A primeira figura que ele evoca é a figura da semente. Aqui tem uma figura de continuidade, tem um preceito de continuidade e tem um preceito de descontinuidade. O que é o preceito de continuidade? Eu preciso que você entenda isso. De continuidade é o seguinte, morreu o Christian, ressuscita o Christian. Não é morreu o Christian, ressuscita o The Rock.
ressuscita o Christian, certo? Há uma continuidade. Eu serei quem eu sou. Diferente, mas eu serei quem eu sou. Então, a morte nesse sentido nos transforma, mas não nos muda. Você entende isso que eu estou falando para você? Essa é a ideia da continuidade. Mas também existe uma descontinuidade. Por quê? Porque aquilo que brota da semente é em muitos aspectos completamente diferente da semente. Você entende isso? Ainda é a semente, mas é diferente. Quando você joga uma semente sobre a terra, ela vai morrer, ela vai apodrecer, ela vai se decompor. Aí você fala, puxa, acabou tudo. Não, ela tem um elemento de vida, e daqui a pouco, aquela semente que está enterrada, vai ressurgir de uma forma maravilhosa, de uma forma estrondosa. Ela vai ressurgir muito melhor, ela vai ressurgir de uma forma onde há brilho, onde há força. E essa é a história do nosso corpo. Nosso corpo, esse corpo que temos agora, ele é uma semente que vai para a terra, ele vai ser colocado ali, e no dia em que a voz do Senhor ressoar, nós vamos ressurgir de uma maneira maravilhosa. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Posso sanar 2 dúvidas para você aqui? Quero sanar 2 dúvidas rapidinho. Eu não precisava fazer, mas eu vou sanar de uma maneira simples também. As pessoas têm 2 dúvidas quando a gente fala sobre ressurreição. Uma tem aumentado muito nos últimos tempos, que é a ressurreição dos animais. Pasmem vocês. A segunda é sobre as pessoas que morrem cremadas. Paulo vai falar sobre uma delas claramente, no versículo de número 39. Ele vai dizer, nem toda carne é a mesma, pois existe a carne dos homens, outra é a carne dos animais, das aves, e outra é a carne dos peixes. Então, deixa eu pontuar isso para você. Tem 3 seres que Deus criou: os anjos, os animais e os homens. Os anjos têm espírito, mas não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. E só os homens têm corpo e espírito. Paulo está dizendo, vocês acham que no dia da ressurreição, Deus vai se embananar sobre o tipo de carne? Tem a carne dos homens, e a carne dos homens é essa que vai ressurgir. Agora dos animais, essas permanecem onde estão. Então você diz, mas pastor, então meu cachorrinho não vai para o céu? Não. Tá bom? Não existe o céu dos animais. Certo, gente? Tá bom? As crianças que estão aqui, já vejo lágrimas nos olhos. E de alguns adultos também. Então, Deus sabe essa diferença. Agora, a outra coisa que as pessoas às vezes entram em crise é crema, não crema, e aí cremou o corpo, como é que faz para ressuscitar, como é que vai fazer? Tem gente que não crema, é uma opção, porque diz vai ser mais difícil para Deus ressuscitar, como é que ressuscita? Então tem as pessoas que não cremam por causa disso, tudo bem, é uma opção. Tem também aquelas pessoas que morrem cremadas sem opção, e as pessoas que morreram cremadas dentro do World Trade Center, a mais de 3.000 graus centígrados, não sobrou nada. Absolutamente nada. E a pessoa, vamos um caso hipotético, o cara morava aqui no Brasil e ele foi pracinha na Segunda Guerra Mundial, foi para a Itália. Lá na Itália ele pisou numa granada e estourou a perna dele, então ficou com a perna lá na Itália já. Ele volta para o Brasil e ele vai ser marceneiro. Aqui no Brasil, lá no interior de Minas, como marceneiro, ele corta um dedo, aí ele perde um dedo também. Um dia ele se converte ao Senhor Jesus e fala assim, vou ser missionário na África. Então ele tem uma perna na Itália, ele tem um dedo no Brasil e ele morre na África. Como é que é no dia da ressurreição? Como que vai ser? Isso é uma discussão, irmãos, isso é uma bobagem. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os teus olhos me viram. Irmãos, o meu Deus cria tudo do nada. Se Deus precisar reunir as nossas partículas, uma em cada nação do mundo, Ele reúne e nos traz à tona de novo. Quantos creem assim? Digam amém. É o que eu creio. Você acha que Deus tem problema de fazer cinza virar corpo, irmão? Você acha que Deus tem problema de juntar? Sobrou só um restinho do Christian. Faz 500 anos que o miserável está enterrado e não tem mais nada. É desse restinho que o Senhor vai me chamar à existência. O meu Deus é poderoso. Então eu quero sanar essas dúvidas com você, para que a gente pare de ficar batendo cabeça em coisas que não necessariamente acrescentam nada à nossa fé. Então nosso corpo é uma semente. A segunda ideia que Paulo vai trazer para nós é que o seu corpo ressuscitado será único e será quem você é. Será único para você. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então louvado seja Deus, que Deus não faz cópias, Deus só tem originais, amém, irmãos?
Deus não vai botar a gente num carbono. Não, nós somos originais, nós vamos receber corpos ressuscitados, mas nós não seremos todos iguais. Cada um terá o seu próprio corpo, cada um terá a sua própria aparência. Ele vai dizer mais para frente aí no texto, assim como o brilho dos seres celestes é diferente. Um é o brilho do sol, um é o brilho da lua, outro é o brilho das estrelas. A gente sabe identificar, mas ambos brilham. Assim seremos nós, nossos corpos ressuscitados, todos brilharão, mas cada um à sua forma, cada um ao seu jeito. Não existem duas estrelas iguais no céu. O nosso Deus não é um Deus de cópia, Ele é um Deus de originais. E no dia que nós ressuscitarmos, Deus não vai fazer de nós um bando de robô, um bando de gente tudo igualzinho, não. Nós preservaremos nossa identidade e nossa singularidade. Nós seremos quem nós somos. Eu serei eu na ressurreição, você será você na ressurreição, e não haverá duas impressões digitais iguais, como ainda não há hoje. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Um menino ganhou um kit de impressão digital do pai no Natal. Aí, passados uns 2 dias que o menino estava brincando com aquilo, o pai chegou e falou: e aí, filho, está gostando do brinquedo? Está gostando desse kit aí? Ele falou: pai, estou gostando, mas eu acho que o fabricante mentiu nas instruções. Ele falou: por quê, filho? Eu estava fazendo aqui e eu descobri que a sua impressão digital, a do Papai Noel e a do cara que pega a moeda no meu cofre é a mesma. Nenhum pai é que se identifica com isso, né? Corre lá no cofre do moleque. O seu corpo vai ser singularmente novo, amém, irmãos? Unicamente novo, é seu, é algo que Deus tem preparado para você, e eu fico muito feliz pelo fato de Deus não nos fazer todos iguais. Gente, todo povo, língua e nação, raça, tribo, ambos comparecerão diante do trono de Deus, e cada um na sua singularidade adorará o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz, como está escrito: olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós ainda não vimos, mas Deus já preparou para nós. Nosso corpo é uma semente, nosso corpo ressurreto será único. Terceiro, último, nós seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, se ressuscita em glória. Louvado seja Deus, irmãos, nós seremos perfeitos. O nosso corpo não terá mais as duas eternas lutas que todos nós temos. O nosso corpo luta contra o espelho e contra a balança. Sim ou não? Duas lutas que todos nós temos com os nossos corpos, com o espelho e com a balança. Essas lutas não existirão mais para ninguém, porque fato é e verdade é que ninguém está satisfeito com o seu corpo. Ninguém. Eu acho, o meu olho é grande demais, meu olho é caído demais, minha orelha é Spock demais. O pessoal que é da época, né? Meu cabelo, não sei. Aí rola agora um negócio chamado harmonização facial. Já viu isso? Né? Harmonização facial. É que tem um pessoal que tem que nascer de novo, não tem jeito, mas vai lá, faz a sua harmonização, faz. A gente está incomodado, está muito cheinho, está muito magrinho, está muito fininho. É nosso, é de cada um de nós. Mas nenhum de nós que está aqui tem um corpo perfeito. Parabéns para você que treina, parabéns para você por treinar, parabéns para você por ter o seu personal trainer, por acordar 5h30 da manhã e ir para a academia, por fazer os seus abdominais, fazer as suas flexões. Isso aqui tudo eu estou falando pela fé, para a maioria de nós, né? Parabéns para você, ótimo, mas eu quero te dizer que apesar de tudo isso, você não tem um corpo perfeito. Só que no dia da ressurreição, tudo aquilo que nós podemos ser com os nossos corpos, nós seremos. No dia da ressurreição, nós saberemos o que é ter um corpo perfeito, um corpo restaurado do pecado, porque o nosso corpo está sob a ação do pecado. O nosso corpo é um corpo cansado, é um corpo fatigado, enferrujado, muitas vezes caquético, arcaico, arqueado, deformado, às vezes carcomido por uma doença, e que a gente vai sentindo sobre nossos corpos o peso do pecado, mas desse corpo judiado pelo pecado que nos maltratou e nos maltrata tanto, desse corpo, no dia da ressurreição, algo maravilhoso vai surgir. No dia da ressurreição, algo extraordinário, tudo aquilo que caiu com os nossos corpos, no dia em que o pecado nos alcançou, toda essa decadência irá embora. Paulo está dizendo, nós iremos da desonra para a glória. Então Deus está chamando, mesmo para as pessoas que têm os corpos mais perfeitos desse mundo, são corpos desonrosos, até mesmo o corpo do The Rock. Apesar que o Paulo não conheceu The Rock, mas
Ele diz, é um corpo desonroso, é um corpo que não está perfeito. Você que faz barra, supino, que malha igual crente, que tem aquela malhação de crente, o crucifixo, não tem? Que malha, você que faz tudo isso aí, a Bíblia está dizendo, sabe qual que é a ideia que Paulo está evocando aqui? É o corpo pré-pecado. É como se Paulo estivesse dizendo, isso tudo comparado ao corpo de Adão, que ele tinha antes do pecado, não é nada. Não é nada, talvez seja por isso que os patriarcas viviam muito e o corpo foi sentindo o peso do pecado conforme o tempo foi passando. A gente começou a morrer mais cedo, Adão viveu não sei tanto, e a gente vai caindo. Então, comparados à aparência de Adão antes da queda, nós estamos em desonra. A gente pode ter o corpo perfeito que for, deixa 5 abelhas pegar a gente pelo caminho, não é? Deixa a gente ter uma crise alérgica. E aí a gente fala, meu Deus, como essa casca é frágil. Mas Deus quer que eu e você tenhamos um corpo glorioso no dia da ressurreição, da desonra para a glória. Então Deus vai nos dar, irmão, recebe isso em nome de Jesus. Deus vai nos dar um corpo que nunca mais vai doer. Nunca mais mancha, nunca mais buraco, nunca mais joanete, nunca mais celulite. Amém, irmãs? Nunca mais artrite, nunca mais úlcera, nunca mais infarto, nunca mais tendinite, nunca mais câncer, nunca mais Covid, nunca mais, acabou, ele agora é perfeito. Qual é a diferença entre um diamante e um carvão? Qual é a diferença entre um diamante e um carvão? Ambos são feitos de carbono. O carvão é o carbono na humilhação, o diamante é o carbono glorificado. Qual é a diferença entre uma lagarta e uma borboleta? A lagarta é a criatura em humilhação, a borboleta é a criatura em glória. E essa é a diferença que nós veremos nos nossos corpos, que agora estão em corrupção, mas um dia eles serão incorruptos, que agora estão em vergonha, mas um dia eles estarão em glória. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite em nome de Jesus é que nós, por enquanto, temos em nossos corpos a imagem daquilo que é terreno. Paulo fala isso, versículos 48 e 49, mas um dia nós teremos em nós a imagem daquilo que é celestial. Não teremos mais essa imagem comida pelo pecado, nós teremos em nós a imagem daquilo que é celestial. Meu irmão, eu e você, nós temos sobre nós o poder da ressurreição. Um dia desses, esse poder vai entrar em nossos corpos e nós seremos completamente transformados. Imagine que você nunca tivesse visto um trem, e que eu te levasse então para conhecer um trem, mas eu te levasse num acidente de trem. 2 locomotivas que tivessem colidido de frente uma com a outra. E você não tivesse ideia do que é um trem, e eu te chegasse e te apresentasse naquele acidente, eu dissesse para você assim, isso aqui é um trem. Tecnicamente, eu estaria certo. De fato, eu estaria errado. Porque aquilo é o que sobrou de um trem. O nosso corpo é assim. O nosso corpo é o que sobrou do pecado. O pecado nos estraçalhou. O pecado nos arrebentou. O pecado não foi uma manchinha que foi feita em nós, o pecado foi um trem que passou sobre nós, e o que sobrou é o que se vê hoje, é o que nós vemos hoje diante do espelho. Mas assim como existem trens que caminham nas ferrovias em glória, assim nós também seremos um dia, quando o Senhor Jesus falar do céu. Eu e você estamos assim hoje, acidentados, atropelados pelo pecado, mas quando recebemos em nossos corpos o poder da ressurreição, aleluia, Paulo vai dizer, nós iremos da fraqueza para o poder, dá uma glória a Deus, nós iremos da desonra para a glória, nós iremos da corrupção para a incorrupção, nós iremos do mortal para o imortal, e nós iremos do humano para o celestial. Tudo isso está aí no texto que Paulo falou. Seremos capazes de fazer coisas inimagináveis, talvez como Jesus fazia. Jesus deu amostras do seu corpo ressurreto, ficou 40 dias, se mostrou a Pedro, se mostrou aos discípulos, se mostrou a 500 irmãos. Paulo fala tudo isso nesse texto que nós estamos lendo. Diz a palavra do Senhor, indo para o final, 1 Coríntios 15, 54, 57, abra sua Bíblia por gentileza. A partir do versículo 54, Paulo vai dizer, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. No versículo 55 tem 2 cânticos. Ele está dizendo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu aguilhão? É o cântico que os vivos entoarão quando Jesus voltar.
Nós vamos dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Eu nunca senti o aguilhão da morte, assim como Enoque, assim como Elias, eu não passei pela morte. Onde está a morte, a tua vitória? É o cântico daqueles que estiverem mortos e ressurgirão quando o Senhor voltar. Quando nós ressurgirmos, nós vamos poder dizer: onde está a morte, a tua vitória? Até ontem você me tinha dentro do caixão, até ontem você me tinha 7 palmos debaixo da terra, mas olha agora, o meu caixão está vazio. Olha agora, a minha tumba não tem mais nada aí, eu agora vivo para sempre. E todos os vivos e os ressurretos dirão a uma só voz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, nós vencemos. É como aquela antiga história: 2 meninos estão no jardim com seu pai. O pai leva o irmãozinho e a irmãzinha para o jardim, e quando eles estão ali, uma abelha começa a rodeá-los. E a abelha vai e pica o irmão mais velho, e dói, incomoda, ele chora. Depois que aquela abelha picou o irmãozinho, ela vai para cima da menina e ela fica ali, e a menina começa a ficar desesperada com aquela abelha em torno dela. Ela viu o que aconteceu com o irmão. A isso seu pai abraça aquela menina, traz ela, diz assim: filha, não precisa ter medo, vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Vem aqui, está vendo o ferrão dessa abelha? O ferrão dessa abelha ficou aqui no seu irmão. Essa abelha não pode mais te ferroar. A única coisa que ela pode fazer é fazer barulho à sua volta. Irmãos, foi isso que Jesus fez por mim e por você. O nosso irmão mais velho levou o ferrão da morte. E agora, a morte pode cirandar à nossa volta. A morte pode fazer barulho à nossa volta. A morte pode dizer, a morte pode falar, a morte pode até mesmo, quem sabe, nos tocar, mas Jesus está dizendo: eu peguei o ferrão da morte. A morte pode zumbir, pode fazer barulho, pode se assustar, mas na verdade tudo não passa de barulho. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo Jesus, saiba, Ele levou sobre si o aguilhão da morte, e um dia, ao soar da última trombeta, o poder da ressurreição nos alcançará, e nós ressuscitaremos em poder e grande glória. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Calvário foi o pior erro de Satanás, porque no domingo pela manhã, quando o nevoeiro se desfez e a pedra foi rolada, e o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos, Ele destruiu a morte, Ele destruiu o pior de todos os inimigos. Quão grande é o nosso Salvador, quão poderoso é o nosso Senhor, quão grande é o milagre que o Senhor Jesus fez ao ressurgir daquela tumba. Ele nos deu a vitória sobre o último grande inimigo, a saber, a morte. Apocalipse 1, versículos 17 e 18, quando eu vi, caí sobre seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, irmão, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Senhor. Fique em pé no seu lugar, dê um glória a Deus no seu lugar, dê um aplauso ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ele tem sobre si as chaves da morte e do inferno. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você nessa noite.